do Wing Chun é no sul oriental, como uma coisa. Não adianta pensar tudo ao mesmo tempo, vai vir uma porção de coisa, uma coisa de cada vez. Aí sim começa a retomada do equilíbrio do Marcelo. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Mais alguém quer responder a pergunta do Karim? Ok. Eu vou migrar agora, depois a gente vai fazer um pouco o arremate dos conceitos que foram apresentados desde o início, né? Passando por essa resposta da pergunta do Karim, mas eu queria apresentar agora a lâmina do Wing Chun Spirit para a gente começar a conversar sobre questões para amarrar a situação como um todo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é compartilhar a minha tela com vocês. Espera aí. Ok. Vê se vocês conseguem ver. Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Isso. Ok. Essa Sim. versão, ela é uma versão última, de 2020, foi compartilhada pelo mestre, pelo circuito de você, agora em fevereiro de 2020, tá? E a questão que eu vou colocar é para a gente sintonizar com relação à lógica dos domínios, né? São 6 domínios, né? E aqui, por exemplo, está espelhando o primeiro domínio. Nível 1 espelha o domínio do occidental, nível básico. Aqui a sequência de movimentos, né? Cruzamento descendente, ascendente, assim por diante. O Yachi Chun Choi, que é o soco, movimento circular com punho, salquim, retorno do punho fechado ao lado do corpo, etc. e tal. Mas quando chega aqui, esse é um ponto que eu venho discutindo muito com o William Chen, através da nossa conexão online, já faz 5 meses, que é exatamente a diferença, compreender a diferença entre configuração estratégica inicial, procedimento estratégico e intencionalidade estratégica. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Obviamente, não para os mais graduados, né? Mas, sobretudo, mais os que estão na fase do Wing Chun Spirit e da primeira fase estruturada do sistema. O que vocês compreendem por esses termos de configuração estratégica, procedimento estratégico e intencionalidade estratégica? Vocês podem falar alguma coisa a respeito? Isso aqui não é prova do Enem, não, tá, gente? Não vai ter ponto para passar em faculdade, não, tá? Pode falar o que quiser, só para a gente poder começar de um ponto qualquer, né? Queria saber como é que o William vai traduzir prova do Enem. Né? Nada, ninguém se arrisca? O Olivier está falando. O que o Olivier está falando, Shen? Se for, tá me ouvindo? Sim. O início aí da configuração estratégica inicial, né? Eu acho que você tem que, como na tutorização, demonstrar para o tutorizado que é importante ele partir desse princípio para poder desenvolver o seu próprio Kung Fu, né? Então, eu acho que a tutorização tem que deixar claro, né, para o tutorizado que essa configuração inicial é primordial para ele avançar nesse desenvolvimento desse Kung Fu, né? Desse
esse primeiro passo, né, do início aí. Né? Ok. Isso Muito tem bem. que deixar claro para ele. O procedimento estratégico, né, que é a manutenção da base por meio da resposta em relação à pressão do adversário, né, eu acho que é importante você demonstrar para o outro que ele tem que ter um tchum-ti ali, né, tem que ter uma energia, né, naquela configuração, né, e cada vez mais eu vou entendendo que você não tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, ele tem que descobrir, né, o que é melhor, né, naquela manutenção daquela base, né, para ele se estruturar, né? Então, eu acho que passa por essa questão do procedimento estratégico, né, de manutenção da base por meio de resposta em relação à pressão do adversário, né? Você, através da mobilização, né, dessa pressão, né, que ela tem que ser, no caso ali, igual para as duas mãos, né? E a energia que você tem que colocar, você tem que falar para o outro, ele também tem que colocar uma energia, né? Isso tem que ficar bem claro ali, né, para a manutenção dessa atividade, para ela acontecer, né? E o Jatma, que é a provocação, né, do cruzamento descendente do braço, né, eu acho que ela vem da estruturação desses dois outros, né? Ela que tem uma relação direta, que se você não fizer bem esses dois outros anteriores, essa intencionalidade ela não aparece, né? Para mim é um pouco isso, assim. Ok. Michel falou bastante. Obrigado, Michel. Mais alguém quer contribuir? Vocês que estão no Chunk Experience e na fase estruturada do sistema não forem falar nada, eu vou apelar para os universitários, tá? Vou começar a perguntar para o nível superior. Bom, se for, Quem é que eu tá tava presente aqui? evitando de. Ô, Eu Enéas, tava está falando? evitando Sim, sou eu, se for. Eu tava evitando de falar porque senão eu não deixo as pessoas serem mobilizadas, né? Senão eu venho com a minha resposta pronta, né? Hum. Aí eu tava evitando. Mas assim, eu acho uma coisa muito legal no Intune, né? É uma coisa que, pelo menos em mim, ele provoca muito. Eu não sei como é que é essa experiência entre as pessoas, da gente ser consciente de coisas que para outras, tipo assim, até eu antes do Intune eu tinha vários valores que não eram exclusivos do Intune, né? Só que o Intune força você a ser consciente deles. E por isso você tem um aproveitamento muito maior. E essa questão, né, dos três passos, né, da tutorização, né, da configuração inicial do procedimento e da intencionalidade, eu acho que é muito importante. Tanto o tutorado, talvez eu ainda não tenha uma resposta pronta agora, mas o tutor, com certeza, ele tem que saber assim, quando ele pode começar a prática, né, ele tem que checar todas as etapas de que a pessoa ela atingiu o mínimo para poder entrar na prática, né? Ou seja, você não pode fazer uma prática de Atma com a pessoa olhando para o lado, com a pessoa, o corpo, sabe, virada, sei lá, você tem que estar, né, com a linha central em você, focada em você, né, como o Michel falou de forma interessante, né, com o tchum-ti na sua direção, né, tanto físico quanto mental, né, vamos dizer assim, e aí você iniciar um procedimento guiado para fazer a pessoa vivenciar algo, né? Que aí a ficha, vamos dizer assim, o insight que vai cair é a intencionalidade, né? Eu acho que quando você faz tudo com esse foco, você tem uma consciência do que você está fazendo a pessoa passar. Não é só segurar o braço da pessoa, fazer um pouquinho de força e ver se a pessoa vai fazer alguma coisa, né? Porque aí você também ganha uma autonomia, você não fica ali igual um robô, né? Sabe, fazendo força para poder a pessoa virar o braço para cima, entendeu? E você empurrar a pessoa, puxar a pessoa e pronto, né? Não. Você também entender, claro que dentro das possibilidades, entender qual momento, né, de todos os passos envolvidos por Jatma, por exemplo, em qual momento que a pessoa está para você poder guiar o que é legítimo e impedir o que é ilegítimo. Ok, obrigado, Ernesto. Muito bom. Mais alguém?
Se for pra ser sincero, pelo menos na minha visão, o Ernesto e o Michel, se eu não me engano, foi o primeiro a falar. Acho que eles resumiram bem do que eu penso sobre esse tema. Entendi. Acho que eu não tenho nada mais a acrescentar. Só para deixar claro aqui meu não falar. Tá bom. Mais alguém? Os universitários aqui, no nível superior, gostariam de falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa? Tá bom por aqui? Configuração estratégica, pelo que eu lembro, é literalmente a configuração que se inicia, né? Então, por exemplo, se inicia de braço cruzado, se você inicia é uma análise de qual é a conjuntura daquele momento. Mais alguma coisa? Ok. Bom, deixa eu... bom, primeiro agradecer a participação de vocês, acho que foi bem legal o que vocês falaram. Acho que já traz um panorama interessante sobre a diferença dos três. Eu só vou ressaltar aqui o seguinte, a pergunta que vocês fizeram, na verdade, a escolha do tema que vocês fizeram, né, retificando, ela tem a ver exatamente com isso, tá? Com entender a configuração estratégica inicial, né? E essa questão de dizer que a configuração estratégica é sempre inicial, isso é muito interessante para a prática chinesa que a gente faz. Toda situação ela é sempre inicial. Somos nós que muitas vezes atribuímos a uma situação alguma coisa de semelhante a uma situação anterior e muitas vezes isso passa como aceitável, né? Mas a situação ela é sempre nova, ela é sempre inédita, né? O tema que vocês escolheram, que é analisar a situação atual com base nos olhos do Wing Chun, eu quis trazer essa lâmina aqui porque a situação atual ela é uma configuração estratégica inicial, tá? Ou seja, ela tem uma série de elementos que estão dinamicamente se movimentando no nosso país, em outros países, na França, no Canadá, né? na Itália, na China, em todos os países, nos Estados Unidos, no caso do Brasil, aqui onde nós estamos, aqui no Rio de Janeiro. Em cada um desses lugares, tanto em dimensões micro como em dimensões macro, a situação ela está se transformando, mas ao mesmo tempo ela é uma situação atual, né? É uma situação atual dinâmica, né? É como se, pegando um termo que é um termo de um pensador que eu gosto muito, que é o Edmund Husserl, que ele fala sobre a instância da consciência, né? Que a consciência ela é uma síntese de vivências, né? E ele fala isso porque vivências é um termo que ele atribui a algo que está sempre vivo, portanto, não se consegue completar, né? E síntese porque exatamente existe um movimento de síntese o tempo todo, de uma certa dialética, né? De estar sempre transformando esse elemento, né? Do momento de agora, e ele está sempre se dando como novo, né? A situação que vocês quiseram conversar sobre, né? Discutir, que é a situação atual, ela é uma configuração, né? E dentro de uma visão do Wing Chun, ela se torna uma configuração estratégica. Por quê? Porque se você pratica o Wing Chun, né? E você compreende, né, a narrativa do Wing Chun dentro de uma proposta prática, você começa a se habituar a perceber quantos mais elementos possíveis da situação atual você possa perceber para poder fazer uma tomada de decisão apropriada. Então, uma decisão apropriada, ressalvando, né, os momentos onde necessitam ações de urgência ou emergência, ações imediatas, elas vão requerer diversos ritmos, como eu havia falado anteriormente. Muitas vezes ações que são ponderadas, são refletidas, são analisadas com mais antecedência,
tentando refrear movimentos que são movimentos em resposta à ansiedade, a temores, né? Então, a configuração estratégica é essa visão do que é o quadro agora, né? O que mudou, né? Então, você vê, tem várias coisas que mudou na cidade, a questão da quarentena, o acesso, né, a bens, né, como o Felipe colocou, a bens de sobrevivência, né, a possibilidade de você fazer perguntas, né? Como é que você vai fazer essas perguntas, né? Com os termos de Mansal que foi colocado antes, né, pelo Marcelo e pela Marina, né? Você vai fazer perguntas pelo WhatsApp, pelo telefone, presencialmente, essas perguntas já são mais raras, né? Mas há formatos de perguntar de maneira diferente, sobretudo consultar como é que o outro está, né? E o que o outro sabe, né? A questão do enraizamento, portanto, né, que foi falado pelo Yuri lá em cima, também é algo super importante, porque enraizar é isso, né? É você, antes de você tomar uma decisão, de falar alguma coisa, ou muitas vezes uma atitude, é interessante você descer mais a sua base, né? Você enraizar nesse solo de informações que estão disponíveis, né? E com isso, quando você consegue ver mais a configuração de maneira estratégica, portanto, ela sempre está sendo reiniciada, né? A cada minuto, uma nova informação pode estar chegando, a cada dia pode estar chegando uma nova informação, você pode procedimentar. Então, você pode ir para uma conduta, que é a questão do procedimento. No caso dessa lâmina aqui, o procedimento ele é exercido por um tutor juntamente a um tutorado. Então, o que acontece? O tutor ele está dando um exemplo de coisas dinâmicas, né? Então, a configuração estratégica ela tem a ver com uma posição mais estabilizada, né? Você tem aqui na particularidade do lado direito o Id Kim Il-ma, que é uma base específica do Wing Chun. E no procedimento, você tem aqui, né, uma espera da tomada de consciência do tutorado. Quem é que tem que esperar aqui? É o tutor. Mas o tutorado ele tem toda uma abertura para poder compreender o que ele precisa fazer. Ou seja, qual é o procedimento que ele também precisa fazer, o procedimento dele. Existe o procedimento do tutor, que é uma pressão para frente, né? E aí por isso que vocês falaram sobre a questão do Chun-Chi e tudo mais. Alô? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, se for. Ok. E existe um procedimento por parte do tutorado, que é, por exemplo, manutenção da base por meio da resposta em relação à pressão do adversário. E não sei que foi quem falou, mas isso aqui não é para ser falado ao tutorado, né? E é muito prudente que não. Por quê? Porque exatamente não falar vai dar condições do tutorado ele fazer o processo do Kung Fu brotar nele. Ou seja, a condição dele perguntar pelo que o tutor está fazendo sobre ele, para poder ter acesso à base dele, ao Id Kim Il-ma. Tudo isso precisa ser experienciado pelo tutorado com o tutor em silêncio. Portanto, se o tutor fala para o tutorado que ele precisa fazer isso, olha, vira para o tutorado e fala, olha, você agora você tem que manter a sua base, né, e responder à minha pressão. Tudo bem? Você compreendeu? Se ele faz isso, ele mata totalmente a possibilidade do desenvolvimento do Kung Fu do tutorado, que impede que ele descubra isso por si mesmo em função de uma boa tutorização. Até aqui está claro? Vocês conseguem me acompanhar bem? Ok, Sim, se for perfeitamente. Sim, sim. E isso é uma questão muito importante, porque o tutorado, todos nós já fomos um dia ou ainda costumamos ser, né? Eu acho que costumamos ser cada um na sua medida, né? Eu em relação ao Sifu, né? E muitas vezes até em relação a vocês mesmos, né? Mas principalmente vocês no processo de vocês. Mas o tutorado no início, quando ele está no início do processo, eu me lembro do meu processo no início, né? Eu não tinha paciência com relação a isso, desculpa, né? Paciência nenhuma. O que eu queria era que um professor
que um tutor me dissesse logo o que era para fazer. Compreende o que eu estou colocando? Assim, eu estava pagando, né? Estou pagando aqui, eu estou pagando para o professor me dizer o que eu tenho que fazer. Logo, se o professor não diz o que eu tenho que fazer, alguma coisa está errada onde? Está errada no professor, né? Então, é muito importante, né, que vocês entendam isso, porque quando o tutor ele não fala qual é o procedimento para o tutorado, não é porque ele não sabe, mas é porque ele não deve, né? Por que ele não deve falar para o tutorado? Porque se ele falar, ele mata o processo de desenvolvimento do Kung Fu do tutorado, quanto a relação que ele tem com a configuração estratégica e com o que ele pode fazer a respeito da configuração estratégica. Então, o que isso tem a ver com o que a gente conversou antes, né? A situação atual, o que as pessoas estão, como é que as pessoas estão se comportando? Cada um de vocês falou um pouco do comportamento de vocês, como que você vê o outro, o governo e tudo mais. O que isso tem a ver para nós? Tem a ver que se você não faz um processo de Kung Fu com essa compreensão, quando surge uma situação como essa, que é uma situação muito ampla, né, que ainda traz muitos mistérios para a gente, né, você vai se comportar, muitas vezes, conforme a maioria das pessoas está se comportando, sem fazer uma leitura apropriada da situação, sem se comunicar bem, né, sem sentir quais são os movimentos daquilo ali, quais são as questões, né, para onde que eu vou, para onde que eu tenho que ir. Muitas vezes a consulta é uma consulta feita só pelo que você imagina, pelo que você está recebendo, mas tem o que o outro está recebendo. Né? Tem uma conversa possível de ser feita. Por exemplo, essa hoje, online que a gente está fazendo, né? Como que a gente consultou um ao outro do que está acontecendo. Tudo isso é enraizamento, tudo isso é estar ligado com uma configuração. E dando condições ao procedimento de cada um. E agora o principal. Abaixo tem aqui intencionalidade estratégica, correto? Todo mundo está vendo, né? Então, a intencionalidade estratégica ela é um termo assim, que não é fácil de compreender de partida, de saída. Por quê? A intencionalidade estratégica ela é rapidamente compreendida como objetivo. O objetivo a ser feito. Ou seja, existe o Jatmar aqui. Jatmar ilustra a ação de enraizar, né? Ou seja, você afundar seu cavalo, né? Base. Desculpa, deixa eu interromper rapidinho. Só para pedir para que o pessoal possa desligar o microfone. Eu estou com muita dificuldade de te ouvir. Ah, ok. Tá bom. Tá? Vocês estão me escutando? Eu tinha pedido antes, eu não... Tem muito microfone aberto aí. É verdade, é verdade. Obrigado. Ah, melhorou agora. Então, a questão do Jatmar, por exemplo, que é o enraizamento, né, o afundar o cavalo, Ma é cavalo, né? Ela é facilmente compreendida como objetivo, ou seja, eu sei que o tutorado, né, ele precisa enraizar, logo eu posso facilmente dizer para ele, meu filho, enraiza, né? O que você tem que fazer agora é afundar a sua base, né? Dobra mais seus joelhos, né? Separa um pouco mais os seus pés para que você possa encontrar e realizar esse objetivo, né? Ok? Quando o tutor faz isso, mais uma vez, ele mata o processo, porque a intencionalidade é aí que está a chave da questão, né? A intencionalidade, ela presta atenção nisso, que isso é muito importante. Ela é a resultante da combinação entre procedimento estratégico e configuração estratégica. Portanto, esses dois aqui, eles têm uma certa característica de palpabilidade, de visibilidade, principalmente, né? Configuração estratégica é uma coisa visível, né? A gente recebe informação, por exemplo, da situação atual, né? Quais são as características do coronavírus, como que você se protege, como é que os países eles estão se comportando com relação a ele, né? Os órgãos públicos do país, como é que eles estão fazendo, como é que o governo está agindo. Tudo isso são informações da configuração. Como é que as pessoas estão indo para o supermercado, como é que elas estão comprando, se relacionando umas com as outras e tudo mais, né? E daí você começa a ver procedimentos, você vê o comportamento das pessoas, muitas vezes umas evitando umas às outras, né? Com educação, às vezes sem educação,
e tudo mais, né? Ver os procedimentos políticos, né? Sendo feitos, ou às vezes não sendo feitos, né? Tudo isso de maneira palpável. Mas a intencionalidade estratégica, ela é aquela conduta, aquele movimento, aquela atitude que você pode fazer a partir dessas questões que são visíveis e aí vem o principal, aquilo que não está visível. Essa parte do invisível, ela está sempre aberta. Lembra? A síntese, né, de configuração estratégica, ela é sempre dinâmica. A situação está se movendo. A gente está conversando aqui e já deve ter um lote de informações que a gente não acessou sobre essa questão. Talvez amanhã venha alguma coisa, uma notícia sobre uma pesquisa, sobre o aumento da propagação, sobre alguma notificação dos hospitais, né? Todas essas questões, elas estão abertas. Portanto, elas também é determinante para a intencionalidade estratégica você deixar, e aí é que é fundamental esse lado invisível, né, impalpável, né, aberto ao tutorado. Tá? Ou seja, quando o tutor ele mobiliza o tutorado através, né, da sua própria configuração, do seu procedimento, ele precisa, né, isso é fundamental para o processo do Kung Fu, ele precisa deixar o tutorado livre. Porque alguma coisa já não foi livre. Percebe? Quando ele faz o apresamento sutil dos punhos, o punho não está livre. O punho está preso, ele está aprisionado. Quando você pede, né, de início para um tutorado fazer a base, e só essa base, que ele não pode se mover porque é nível básico, isso também é um certo condicionamento, né? Ele não pode fazer algo que não seja isso. Ele não pode andar, né? Portanto, ele tem uma certa limitação aqui também. Ele precisa ficar no Jikmilma, ele está sobre o apresamento do tutor, tá? Porém, né, o tutor precisa ser ajuizado e que tem uma série de coisas que o tutorado pode fazer. Por exemplo, que coisas que o tutorado pode fazer quando você segura o punho dele? Falem para mim, deem algum exemplo. O exemplo mais esdrúxulo aqui para a gente poder rir bastante. Tentar dar um chute, se for. Dar um chute, excelente exemplo. O que mais? Uma cabeçada. Dar uma cabeçada, o que mais? Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, tá? Pode dar uma cusparada do tutor, tá? Pode cuspir até o tutor, xingar a mãe do tutor, né? Pode fazer várias coisas, né? Pode... pode, sei lá, pode peidar, né? Imagina, dependendo do peido, o tutor vai sair correndo, não vai? Nocaute imediato, né? Você tem também, né? Além disso, você tem movimentos Foi lá e vai. pelo cotovelo, né? Oi? Alguém gostou da parte do peido, é isso? Então, eu tô rindo aqui, se fosse eu que tô rindo. Então, aí você tem várias coisas que o tutorado pode fazer. Ele pode, inclusive, sair da base, né, de Kimilman. Todas essas coisas que o tutorado pode fazer, né, veja, olha a frase que eu construí. Todas essas coisas que o tutorado pode fazer. Ele pode fazer porque a possibilidade sempre está lá, né? Agora, o que o tutorado ele pode, né, estar atento, né, ao movimento do tutorado? Primeiro, são duas coisas principais. Ele pode estar ajuizado de que essas coisas podem acontecer e, mediante o acontecimento de um chute, por exemplo, proceder de uma outra maneira que, por exemplo, contenha o chute. Pode fazer isso. Ele pode, por exemplo, se proceder de alguma maneira que contenha um cotovelo. Pode também. Se ele está muito atento e o tutorado quiser projetar sua cabeça, ele pode, muitas vezes, fazer a elevação do punho e fechar a abertura do movimento da cabeça do tutorado para frente. Pode também, né?
Se o tutorado ele se movimenta, ele pode se movimentar para frente, por exemplo, ele pode checar o tutorado emitindo uma força para frente também, né? E aí desequilibrando o tutorado. Se o tutorado faz movimento para trás, ele pode fazer um movimento oposto para trás, desequilibrando o tutorado também e alertando, olha, o que você fez, primeiro que está em desacordo com o que a gente combinou no início de fazer a base e de quimilmar, que é uma base estática, né? Mas mesmo assim, você deslocando, o que aconteceu aqui? Você perdeu condição, né, de disputa do centro aqui, e isso foi o que eu procurei te provar com esse movimento, com essa atitude, com esse procedimento, ok? Agora, tem uma questão que é muito interessante para vocês, né? E isso é que tá no lote de questões importantes para vocês. De vocês compreenderem sobre a atitude do tutor, que é o seguinte: o tutorado, mesmo sabendo tudo isso, mesmo sabendo de um lote enorme, ou não tão enorme assim, de coisas que o tutor sabendo de um lote enorme que o tutorado possa fazer, o tutorado pode o quê? Pode surpreender. Está claro isso? Não é proibido que o tutorado surpreenda o tutor. Isso aí, escreve isso. Tá? Anota isso, bota em negrito, né, itálico. O tutor pode ser surpreendido. E por que ele pode ser surpreendido? Né? Porque o que está em jogo aqui, gente, é aprendizado de Kung Fu, sabe? Kung Fu sério, Kung Fu bom, que faz relação com a vida. E a vida é isso que a gente está vendo aí, né? Dessa situação toda que nos pegou de surpresa, né? E muita coisa a gente consegue lidar, eu até retificando, algumas coisas a gente consegue lidar e muitas outras a gente não está conseguindo lidar, porque surpreende mesmo. A gente sabendo um monte de coisa que a gente sabe, mesmo assim a gente está, né, com a emoção à flor da pele, né, com uma série de preocupações, porque é isso, o Wing Chun ele não reinventa a roda. Então, se o tutor for surpreendido, ótimo, ele é aprendizado para o tutor. Alguma coisa foi possível, porque essa configuração aqui, esse procedimento dessa lâmina e de todas as outras lâminas, né? Inclusive as configurações, os procedimentos e as intencionalidades do sistema também, do sistema Wing Chun, ou seja, do nível Xiunintal, do Chankyu, do Biuji, do Moifajong, do Lukdin Punquan e do Pachantou. Lá também tem configuração, procedimento e funcionalidade, mesmo porque é de lá que foi retirado, extraído exatamente essas questões aqui para o Chunk Spirits. Portanto, essa ideia é uma ideia que nos ajuda a ter uma relação verdadeira com acontecimentos, com eventos. E é importante a gente ter cuidado com isso, compreender isso, para a gente saber estar disposto à tutorização e mobilização de um tutor e também poder ajudar na tutorização e mobilização de novos tutorados, de novos alunos que venham a ingressar na nossa escola e na nossa família. Ok? Eu gostaria de opinião de vocês a respeito disso, né? Espero que vocês tenham algumas dúvidas. Gostaria de saber se com isso eu consegui esclarecer algumas coisas para vocês, ficou mais claro, né, o que está em jogo no processo do Kung Fu, né, e o quão importante é essa maturidade, né, e essa honestidade com o processo para cada um de vocês. Gostaria de escutar vocês agora. Eu queria tirar uma dúvida, se for, por favor, para ver se eu compreendi bem. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui que, de repente, não é um dos melhores possíveis, que é um paralelo com uma única pessoa, né? E, né, como Kung Fu significa estar em relação, talvez uma relação com uma outra pessoa pudesse ser um exemplo melhor, não sei. Mas, enfim, a ideia da configuração estratégica, então, eu poderia fazer um paralelo com a configuração biológica, né? E a ideia do procedimento, por exemplo, eu poderia fazer um paralelo com o comportamento. Então, por exemplo, se alguém nasce por algum motivo, ou se alguém por algum motivo perde um membro, o procedimento
estratégico daquela pessoa vai ter que se modificar por conta dessa configuração estratégica modificada. Terminou a pergunta? Terminou? Terminei. Alô? Terminou essa pergunta, Felipe? Sim, terminei. Tá. Se o que está em jogo, se é possível fazer essa metáfora, né? Pode aumentar só um pouquinho seu microfone, Felipe? Tem condições, não? Melhorou agora? Acho que sim. Tá. A ideia é se a configuração, se é possível usar uma metáfora, por exemplo, de um organismo, né? Se a configuração estratégica, se ela pode ser, por exemplo, o corpo de um organismo, o procedimento, o comportamento dele. Então, por exemplo, se alguém muda a configuração, sei lá, acontece algum acidente, a pessoa perde um membro. E aí, consequentemente, ela deixa de ter função com aquele membro, né? E aí vai se modificar o procedimento estratégico, ou seja, vai modificar mais ou menos o campo de procedimentos que aquela pessoa tem. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, né? O que eu gostaria de acrescentar, e talvez você já tenha até falado, né? É que a gente sofre isso, às vezes, não tão tragicamente, né? Com relação à perda de um membro, como algumas pessoas, às vezes, sofrem, né? Mas a gente sofre várias coisas, né? Por exemplo, né? Eu tô com a idade que eu estou, já estou perdendo algumas coisas, né? Mobilidade, minha voz está mudando, né? Meu joelho, né? Eu sinto algumas coisas no joelho que não sentia quando eu tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Mas o que é muito interessante nessa questão, né? Da configuração, por exemplo, de um organismo, né? É pensar que o organismo, se você pensar que o organismo ele é uma totalidade, você precisa analisar ele dentro desse eixo, desse limite. Tá? É como se você pensar o corpo humano, por exemplo, analisar a totalidade do seu corpo humano, mas só dentro desse limite. Como você colocou esse organismo em relação a questões sociais, então ele já não é mais uma questão meramente desse corpo, desse organismo individual, né? Mas é a configuração total, ou seja, como que essa pessoa está situada, né, em toda a totalidade possível a ela. Vou dar um exemplo, para não ficar tão abstrato. O que acontece, por exemplo, com um exemplo concreto daquela menina que era ginasta, a Laís alguma coisa, né? Ela ficou tetraplégica. Todo mundo conhece esse exemplo? Conheço, estou ligado. Sim, conheço. Ok. Né? Você vê, ela tinha uma disponibilidade, né? Assim, o organismo dela, ele se transformou pela queda, ela teve uma variação do eixo de possibilidades que ela vinha exercendo, né? Só que com a questão, né, histórica dela, a questão da queda e a eventual tetraplegia, na verdade, eu acho que era isso, tetraplégica, né? Eu tô confundindo. Enfim, com isso... Foi isso mesmo. Oi? Foi isso mesmo, ela estava andando de jet ski e bateu na árvore. Tá. Com isso, o que aconteceu com ela? Ela, obviamente, né, deve ter passado, ainda deve estar passando por uma série de sentimentos, né, que a gente, distante, às vezes, não pode avaliar, né? Porque a gente, culturalmente, a gente sofre uma série de compreensões sobre o que é uma vida boa, sobre o que é o melhor, sabe? Quais são as condições melhores de você ser feliz no mundo. E, obviamente, ser paraplégico ou ser tetraplégico, né? Uma tetraplegia, uma paraplegia, ela não é nada bem-vindo dentro dessa estrutura do mundo. Só que, né, se uma pessoa ela se apoia na configuração estratégica da sua época, do mundo em que ela vive, com as possibilidades que ela mantém vivas nela, ela pode ter várias decisões.
tomar várias. Ela, por exemplo, ela tomou uma decisão. Você sabe o que ela fez? O que ela fez? Ela que estuda psicologia, alguma coisa assim. Exatamente, reparou? Né? Ela acabou migrando para uma outra direção de possibilidade. Ela é uma estudante de psicologia, né? Com pretensões de graduar como psicóloga, sabe? Ela tem grande chance de depois abrir consultório, sabe? De clinicar, de atender pessoas como ela, né? No eixo desportivo ou não desportivo, né? O fato dela ter sofrido isso dá um potencial para ela que muita gente que não passou não tem. Já parou para pensar sobre isso? Né? Quando você está numa clínica, num set, né, de psicoterapêutico, né, você ter sofrido coisas, independente do seu paciente saber ou não, faz uma diferença muito grande na maneira com que você ouve, você fala alguma coisa para ele. Né? E, nesse sentido, existe um lote de sentimento, de percepções da perda, né? A perda da mobilidade das pernas, a perda da mobilidade dos braços. Mas, com o tempo, começam a vir, ou existem chances enormes de vir outras percepções. Eu ganhei com isso, né? Eu ganhei uma história agora, uma história que dentro da narrativa mundial ela é uma história triste, mas dá condições ainda de eu fazer uma graduação de psicologia, né? Atender como profissional de psicologia, né? Obviamente, detendo o apoio da família, fica até melhor, né? O mais possível, né? Então, tudo isso expressa um pouco isso que você colocou, Felipe, sabe? Uma deficiência, né? A partir de uma fala da sociedade, ela pode ressignificar por um olhar de eficiência. O que eu sou eficiente? Mesmo a deficiência, ela é um termo que já está bastante questionado, né, e combatido em ambiente de inclusão. Né? Você deve saber disso, obviamente. Eu participei de vários estudos de inclusão na UERJ, né? E o termo deficiente, por exemplo, é um termo extremamente combatido, né? Porque ele grosso modo, né, rapidamente, o que ele faz com que a pessoa sinta? Que ela está dentro desse eixo de incompetência, né, de incapacitação, né? Ela não tem mais a eficiência para tal coisa. Né? Só que se ela tem um olhar a partir, né, de um bom processo, né, de olhar para as coisas possíveis que estão abertas para ela, né, ela consegue se reconfigurar, né, ou seja, se conjugar com a configuração e se reconfigurar, né, em conjunção com a configuração. Eu estou aqui meio redundante aí, né? Configuração e conjugar, mas é isso mesmo, né? Ela já está na configuração, ela se realoca, né? Ela se refigura na configuração e passa a proceder de maneira diferente. Com isso, várias coisas, né, em termos do que ela pode fazer, né, tanto do que já foi dito, mas muita coisa que não foi dita, como intencionalidade estratégica, pode surgir para ela. Ou seja, ela pode ter um outro tipo de visão, né? A ampliação da maneira com que ela percebe o mundo, ela pode se ampliar muito, contanto que ela tenha essa compreensão mais ampla. Caso contrário, ela tem grande chance de chafurdar na lama, né? De sofrer todos os prejuízos, né? Todos os pré-julgamentos que a nossa sociedade tem, e olha, tem muito. E se você não tiver pessoas para poder ajudar, é isso que acontece. As pessoas acabam decaindo em depressão, sabe? Fundo do poço, todas essas narrativas de fundo do poço, porque as narrativas imperativas, elas são exatamente essa, elas são de fechamento dessa abertura, né, que é preciso, né, oferecer para o tutorado quando se está praticando o Kung Fu, que é essa abertura da intencionalidade estratégica a partir de um procedimento estratégico consciencioso, né, consciencioso daquilo que limitou, mas também consciencioso de tudo aquilo que não está limitado, portanto, deixar livre esse comportamento. Acho que por aqui, eu acho que fecha bem um pouco essa ideia, né? Eu não queria estar me estendendo muito mais para poder também estar, a partir de agora, colhendo de vocês
a apuração do que a gente conversou sobre hoje, né? De que medida, né, a gente fez um começo acertado, quais foram as dificuldades, né? Se foi bom para vocês, o que a gente precisa ajuizar a partir de agora. Eu fiz um procedimento de colocar aqui um sumário para vocês, né, sobre o tema, né, o advertorial, que eu acabei não lendo, que era um pouco isso, né, da gente poder trabalhar a lógica de domínio, né, do ocidental, tanto na situação atual a qual nós estamos passando. A gente nunca teve um vírus com esse comportamento, então a gente está muito ocidental em relação a ele, mas ocidental também nesse encontro online, né? E tendo, né, essa escuta atenciosa, né, e acolhedora que é peculiar à nossa família, né? Com isso, a gente agora passa para uma apuração para a gente ouvir de cada um, né, como é que foi essa experiência de hoje, né, e de que maneira a gente pode fortalecer a retenção do que foi apresentado, discutido com relação a essa experiência desse dia de terça-feira, 24 de março. Né? Somos todos ouvidos, né? Bom, aqui é o William, vou começar, se vocês não se importam. Eu achei ótima essa oportunidade, né? Que aí eu pude me conectar com vocês remotamente. Né? Vocês estão conectados, vocês estão distantes de alguns quarteirões, né? Eu estou distante de outro país, então acabou funcionando bem para a gente aqui, né? E a propósito, o Karim e o Olivier eles tinham que sair mais cedo, então já foram embora quando você fez a transição para o Windchill Experience. Então, por mim, eu achei que funcionou super bem. É claro que a gente não estava preparado para a questão de saber que o Hangout tinha aquele limite, né, de 10 pessoas, talvez, não sei. Então, ele não serve, né, para um grupo grande como esse. Mas o Zoom serve. Então, imagino que você está pagando, o Zoom pago, né? Agora eu paguei sim, Shen. Paguei depois que caiu. Todo o retorno que eu fiz, a demora que houve, era eu lá entrando na página, acessando o pagamento e tal. Aí deu erro, eu refiz o pagamento, aí abriu a condição. Ontem, por exemplo, eu tive uma outra. Tá todo mundo usando o Zoom, né? Parece que tá bem ele funciona bem, tá bem na moda. Aqui no Canadá, tudo que é encontro online, o pessoal tá escolhendo o Zoom também. Mas ontem eu fiz uma onde a gente estava na versão grátis, né? E eu não tinha vivenciado isso ainda, mas é chato. Porque você não sabe quando vai. A não ser que você bote um alarme, né? Mas a cada 40 minutos, de repente, caía tudo. E aí você tinha que todo mundo voltar e tal. Então, eu acho que está funcionando super bem com a versão paga, né? E dá a oportunidade de todo mundo estar conversando com calma. Eu gostei muito da primeira parte em relação à discussão toda, né? De poder escutar um pouco mais, porque eu tive um contato rápido com vocês, né? Quando estive aí ano passado, mas hoje eu pude escutar um pouco mais de cada um, das pessoas que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também. E eu acho sempre muito interessante essa abertura que todo mundo tem de estar falando, né, de algo muito pessoal, né? Eu gostei muito. O Carinho agradeceu bastante também o fato de que todo mundo, muitas pessoas, né, contribuíram com suas experiências pessoais também, tá? E foi legal também de ver reforçar os conteúdos do Windchill Experience, né, nessa discussão detalhada que você fez sobre o primeiro slide, né, o 1.1, e a questão do Jatman, né, e a questão de que o aluno pode fazer tudo que o tutorado pode fazer tudo que é reação possível e que é normal e que a gente precisa estar preparado para isso. É só isso. Passa a palavra para outra pessoa aí. Maravilha, Shen. Eu achei Obrigado também.
Quem que está falando agora? Desculpa, Felipe. Ah, ok. Você quer terminar? Se você estava fazendo uma Não, consideração sobre a fala. pode falar. Só quero que vocês me lembrem no final de falar sobre outras propostas aqui do Encontro Online, tá? Me lembrem disso. Tá bom. Eu achei espetacular. Tanto pela inovação de poder fazer um encontro com o Serrin Chen, com o Karim e eu esqueci o nome do Olivier, né? Do outro futuro irmão. Achei muito bom poder estar presente junto com eles, né? E poder compartilhar isso, né? Achei incrível essa ideia. E achei muito bom também que a gente está com, pelo menos na minha percepção, mais claramente com um instrumental para poder fazer as análises que a gente tem que fazer a partir de agora, né? Então, acho que, por exemplo, poder falar sobre a configuração, o procedimento e a intencionalidade estratégicas, acho que dá um instrumental muito legal para a gente poder fazer análises com full da vida cotidiana e, consequentemente, elaborar ainda mais o nosso Kung Fu, né? Eu digo por mim porque muitas vezes, por exemplo, por mais que eu consiga fazer essa diferença, que eu consiga fazer essa passagem, né, do Kung Fu para a vida cotidiana, não que eu acho que eu faça ela muito bem, mas eu sei que pelo menos uma parte eu consigo. Mas mesmo assim, quando eu vou falar sobre Kung Fu, tem vários momentos em que eu ainda uso algumas coisas que são mais relacionadas ao corpo, né? Então, por exemplo, quando o Sifu perguntou o que o tutorado pode fazer, o que eu falei foi dar uma cabeçada, né? Mas eu podia ter falado, pode chorar, né? Pode fazer várias outras coisas que não tem nada a ver com essa relação de uma certa agressão. É isso. Ok. Obrigado, Felipe. Próximo. Se for, família, eu achei o encontro super proveitoso, né? Senti falta também de algumas coisas, né? De mais participação, né? Mas é claro, a gente está no começo, foi uma configuração estratégica inicial, onde assim foi o pontapé, e essa oportunidade de estar conversando com os irmãos lá, os irmãos William e os futuros lá do Canadá, se aproximar, né, responder uma pergunta deles. Achei isso importantíssima a pergunta que o rapaz fez para o grupo, né? Então, assim, tem um interesse, se vê um interesse de conhecer a família, o local onde está entrando. Achei isso muito peculiar e importante. E também me fez, assim, refletir sobre o que anda acontecendo comigo, com os meus irmãos também Kung Fu, e a gente começa a ver que cada um está na sua página, mas porém não muito distante, né? E essa última parte agora, por incrível que pareça, de configuração inicial, estratégia, procedimento e intencionalidade, eu que gosto muito de futebol, ele me remeteu ao futebol. Talvez, não sei Nada se de futebol por conhece. enquanto, tá, Marcelo? Não, tudo bem, não tô podendo. Mas me remeteu por as questões de estratégia mesmo, de gente, uma equipe sair no 4-4-2, né? Com uma configuração, foi uma leitura que eu fiz, né? Uma configuração estratégia inicial, e tem procedimento, vou atacar pelo lado direito, e a intencionalidade é botar a bola lá na rede. Se vai ser de cabeça, se vai ser com o pé, eu não sei como vai ser. Então eu consegui fazer esse link com o futebol, assim, rapidamente nas suas explicações aí. Foi muito bacana. Pô, maravilha. Próximo.
Se for, Sim. então, só para complementar, né, eu já tinha falado antes, né, vou ser mais sucinto, para deixar os outros irmãos poderem falar, né, as falas já me contemplaram bastante, mas só para complementar que a sua explicação só aprofundou, né, esclareceu, né, esse domínio nosso, né, inicial, né, que é fundamental, e contribui muito para a gente, né, se sentir mais à vontade para tutorizar. Então é isso. Maravilha. Próximo. Quem vai ser o próximo? Pois, Bom, deixa eu... solto falando. Opa, fala. Opa, eu peço perdão aqui, me desdobrar aqui entre áudios do trabalho e a live aqui que a gente fez nesse momento, assim, mas eu não podia me furtar de participar, nem que seja por amostragem, né, nesse primeiro momento, né? Mas e o que eu consegui acompanhar geralmente já acrescentou bastante, né? Mas eu queria deixar essa mensagem, tá? Se for assim, eu participei um pouco como eu pude participar, né? Não sei se aqui exercendo mais o meu build, né? Mas e chaveando um pouquinho com as aulas que eu estava tendo ainda há pouco. Acabou agora, por volta das 8h30, com o meu gestor e com as pessoas que estão participando da sala de risco lá com relação às telecomunicações nesse momento que está todo mundo dentro de casa, né? Mas era só isso que eu queria falar. Maravilha, André. Pô, eu até agradeço você ter participado nessas condições, né? Eu acho que e a todos os demais, né? Que de alguma maneira cada um encontrou uma forma de participar, talvez até tendo outras coisas, né? No seu caso aí você está compartilhando, né, essa realidade. Fico muito feliz com isso, porque você vê, só para ilustrar, nós estamos com 3 dias agendados, né? Hoje, quinta-feira e sábado. Então tem gente que preferiu quinta-feira, tá? Eu preciso lembrar isso. Então tem gente que não está aqui, que vai entrar na quinta. E tem gente que não vai entrar hoje, não vai entrar quinta, vai entrar sábado. E a gente vai revendo essas questões. Hoje mesmo foram 15 pessoas, né, acessando. É um número bacana, né? Você vê, temos todos nós aqui, mas também tinha a Marina, que eu acho que saiu, né? A Marina não está mais aqui. Tinha o Cláudio também estava presente, fora o Karim, o Olivier. E eu vi também, antes, lá quando estava aquela história lá que caiu, o Júlio Tinoco também tinha entrado. Ok? Se vocês lembrarem mais de alguém, vocês falem, porque só aqui são 12, tá vendo? Né? São 12, né? Tem mais gente. Peraí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pessoas aqui, agora presente. Mais a Marina, 13, Karim Olivier, 15, o Cláudio, 16, o Júlio Tinoco, 17. Olha só. Né? Então, sim, teve um número bem bacana. É claro que poderiam ter mais pessoas, né? E a gente pode fazer um movimento de conclamar essas pessoas, né, para participarem da próxima, e vocês mesmos manterem também essa presença nos próximos, porque tem muita coisa para falar, né? E como é que eu vou dizer? Para expor o processo como um todo, como é que vai ser daqui para diante, né? Então, por exemplo, até eu tinha pedido para vocês lembrarem, mas já lembrei. Eu vou fazer estudos detidos de cada nível. Então, esse momento aqui inicial, ele é um momento que é de aquecimento, sabe? Para a gente conversar sobre várias coisas importantes. Esse formato pode permanecer em paralelo, mas depois eu vou fazer, né, grupos, por exemplo, de fase estruturada. Então, vai ter Selintal, Tionquil e Bildi presente. Depois, outro dia, só para nível superior, Moifadjon, Lucrimpuquan e Pachantô. Um nível só para o Tioc Pires, com a presença dos tutores e dos alunos. A gente pode fazer muita coisa, né, para poder dar vazão, né, a um lote imenso de informações. Tá? Bom, queria ouvir mais o restante. Quem que não falou ainda?
Se for. O Cláudio voltou. O Cláudio estava aí ou voltou agora, né? Me desculpe, eu estive aqui, mas eu não sei se a minha internet caiu ou se esse Tranquilo. aplicativo não Relaxa. funcionou. Só porque eu acabei de falar mas seu nome consegui aqui, aí voltar. você reapareceu, né? Fico feliz, né? Mas quem é o próximo que pode estar falando sobre a experiência de hoje? Vamos lá. Infelizmente, eu não pude participar muito, porque foi o que eu disse. Ou eu tive um problema de internet, ou eu tive um problema de aplicativo. Eu sei que caiu e agora que eu consegui entrar de novo. Bacana. Eu mesmo tive problema aqui com o Zoom, né? E era uma conta não paga, me avisaram. Eu estava desde o início. Então, exatamente, né? Eu vi você lá, né? E me informaram que o Zoom tinha sido aberto pelo Eric Yuan, que é o CEO do Zoom, que ele abriria nesse período de quarentena o plano básico, né, gratuito, para mais de 2 participantes. Só que a gente foi surpreendido por o efeito contrário. Na verdade, a plataforma bloqueou a gente. É isso que aconteceu. Né? Então, isso, só que já tinha dado certo em outros carnavais, que já tinham me falado. Né? Por exemplo, a Sissoki Úrsula, ela fez uma reunião e com ela teve mais de um monte de gente também no Zoom e não bloqueou. Mas, infelizmente, para nós, acabou bloqueando e eu fui obrigado a comprar. Né? Acabou que o custo do Zoom, ele vai sair a R$ 62,00 por mês. Ele tem um custo anual, então eu paguei o anual, né, e vai sair a R$ 62,00 por mês. Não é muito, né? E vai dar condições a gente fazer tranquilo essa reunião das próximas vezes, não vai cair e vai ficar tudo bem. Né? E só lembrando, se alguém quiser falar, pode levantar a mãozinha lá embaixo, tá? Então, se for. Fala, Maxwell. Eu considero um sucesso, né, a realização do nosso encontro virtual, e eu acho que isso abre possibilidades assim para que seja feito mais vezes em situações menos graves, porém com um certo teor de gravidade. Porque eu tô falando, não é uma pandemia mundial, mas eu acho que isso abre a possibilidade, eu acho que seria mais proveitoso, até mesmo para dar oportunidade para quem é mais de longe, não só o William, que mora em outro continente, mas é também o pessoal que mora mais longe, assim, ter acesso, né? Porque, por exemplo, às vezes tem feriados, tem uns feriados assim de maior magnitude, que eu acho que seria Páscoa, alguns dias do Carnaval, que eu acho que seria mais proveitoso fazer pela internet e do que no Mocum propriamente dito. No início de ano, no verão, tem pelo menos umas 10 datas aí que no Rio enche tudo o Rio. Aí já são não sei quantas oportunidades de realizar aqui ao invés de no Mocum. Eu acho que eu considero o nosso encontro de hoje um sucesso e que abre a possibilidade para outras oportunidades. Não só ficar refém de uma pandemia, para realizar isso. Maravilha, Maxwell. Excelente reflexão. Eu particularmente concordo. Eu acho que esse é mais uma coisa que chega para a gente como uma possibilidade que sempre foi nossa, só que a gente não lançava a mão, né? A não ser com exemplos do William, né, no Canadá. Né? Mas sempre foi possível. Né? É muito engraçado isso, né? Assim como sempre foi possível para a Laís fazer o curso de psicologia, mas ela não fazia, né? E aí acabou forçada a fazer. A gente também não fazia online, e aí fomos forçados a fazer. Mas é interessante que depois, a sua fala é muito bacana por isso, depois disso regularizado, né? E a gente sabe que vai regularizar um dia, né? Acredito que não tão breve quanto a gente imaginou, mas vai regularizar e a gente vai poder ter exatamente essa disponibilidade do online para fazer um encontro por semana, sabe? Um encontro por quinzena, sabe? Uma coisa bacana, no horário que a gente estipular. Isso é bem legal a sua fala, sabe? Muito boa mesmo. Valeu. Vamos junto. Próximo. O Josias levantou a mão mesmo, né? Não é a mão do... Josias levantou a mão? Boa noite, se for. Eu achei interessante.
Estão me ouvindo bem? Não Dias, eu estou sei. reparando que você gosta de falar boa noite, viu? Né? Não, mas está ouvindo Eu bem? acho que hoje já foram 5 boa noite, viu? Acho Conta que se isso. você voltar aqui pedir você falar de novo, você vai falar outro boa noite, não é isso? Não, não. Eu achei interessante que a crise dentro da crise, né? Nós estamos na crise do corona e o meu Cifu estava na crise para fazer funcionar. E foi interessante ver o Kung Fu na prática. É isso que eu queria falar. Muito obrigado pela oportunidade aí. Maravilha. E lembrar que você falou uma das coisas que foram um conjunto de opiniões, né? Lá no início você participou com a questão dos iniciantes não fazem força, né? E isso é bem bacana para você ter uma relação com situações genuínas, né? Situações novas, sem a compulsão, sabe? Sem pressa, né? Sem afobação, sabe? Você perceber que você é um iniciante, então você tem que ter muita cautela para fazer as coisas. Né? Essa pandemia, ela vem mostrando que sem cautela as pessoas estão fazendo coisas assim, sabe, indevidas, né? E é preciso compreender também, claro, né? Essa ansiedade, né? Mas aos olhos do Kung Fu, do Wing Chun Kung Fu, é preciso a gente também observar como é que a gente está conduzindo para poder fazer essas revisões, né? E melhorar nossa conduta, né? Então a sua fala sobre os iniciantes não fazem força é excelente, né? Eu queria relembrar aqui que eu deixei passando e não comentando minutos atrás e faço questão de comentar agora. Próximo então a falar. Vou falar agora. Alguém quer falar, não, né? Pode falar, Ernesto. Eu achei que foi extremamente produtiva a nossa call, né? E eu acho que a gente tem que se atentar às coisas, às possibilidades que se abrem aqui, que ficam um pouco, como é que eu vou dizer assim, em segundo plano lá no Mokun. Porque no Mokun a gente foca muito no aspecto físico, né? Assim, de meter a mão na massa mesmo, que eu acho muito, muito legal, né? Mas aqui a gente tem toda uma abertura de a gente escrever texto, a gente falar, da gente gravar coisas que no Mokun não tá tão à mão. Então a gente deve fazer bastante uso disso. Eu tô assim, já pensando em muitos termos do Wing Chun que eu queria perguntar para você e para os Sirrinhos como é que se escreve. O que mais também? Uma questão muito de terminologia, né? Que eu vejo que eu sinto falta. Como é que escreve de Atma? Como é que escreve de Alçal, sabe? E até porque a gente, quando pesquisa, você não pega o termo em cantonês e vai pesquisar na internet, você acaba descobrindo outras coisas, né? Igual o fansal, né? Fansal é continuidade, mas fansal no significado direto é a mão de trás. Então isso vai te dando, vamos dizer assim, outras inspirações para pensar naquele conceito. Então são coisas que a gente tem que, agora assim, de mão beijada nessas ferramentas, por causa do computador, né? Ou do celular, para quem tiver no celular, que a gente não teria lá no Mokun de forma tão à mão, né? E também a possibilidade Desculpa, também, se for a possibilidade de a gente discutir. Eu fiz uma pausa muito longa mesmo, né? Mas a gente poder discutir esses temas, né? E outra coisa também, né? Eu pude, vamos dizer assim, estar em contato com muitas pessoas que eu nunca entrei em contato ainda, tanto pessoas que visitam a gente, quanto o Sirrin William Shen e o... Nossa, esqueci o nome do rapaz que também tá com o William Shen, esqueci o nome dele agora, né? Carinho e o Olivier? Isso, Carinho e Olivier, né? Que eles estão longe fisicamente, mas eles estão próximos da gente no processo e também tem muito a contribuir, né? Então, eu acho isso muito, muito... Essa oportunidade a gente não teria no Mokun tão fácil. Maravilha, Ernesto. Olha, você falou uma das coisas que está no meu coração aqui há dias também, sabe? Que é a questão da gente fazer aqui no online, no período que for necessário para nós, apurações, né, de temas e conversas, discussões, de desvendar uma série de questões que a gente às vezes não tem tempo de fazer quando está no Mokun físico, né? Então esse aqui, né, como eu falei no vídeo, né, é o nosso Mokun atual, né? Esse é o nosso recinto, né, atual até passar, né, essa pandemia, mantendo, né, os dias, né, o encontro online no período que a gente quiser, né?
mas é importante que exatamente oportunizar esse momento online para aprender várias coisas que lá com o físico a gente não consegue fazer, né? Que é discutir mais atentamente os conceitos, discutir mais atentamente o sistema, a lógica de cada domínio, os ideogramas, né? Ideogramas são muito ricos, né? Tem uns assim são riquíssimos de entender como é que se escreve, é interessante também. Entender o radical de um ideograma, às vezes traz uma informação para você que você, caramba, eu não sabia que esse ideograma tinha esse radical, não sabia que esse conceito ele era feito com esses ideogramas, com essa força ideogramática, essa força de imagem, né? Claro, nem todo ideograma ele se vale da força da imagem. Mesmo os chineses eles não se apoiam tanto assim, mas tem muitos ideogramas que são muito imagéticos e tem imagens fortíssimas que podem trazer um outro tipo de conhecimento no Kung Fu de vocês. A ideia aqui do Centerline é a gente poder trabalhar com, sabe, um lote enorme de coisas. Eu vou poder, por exemplo, fazer com vocês compartilhamento de trechos de livros que eu reservei para mim, né, contar meus segredos da Annie Chen, Marcel Granet, Julian. Eu pensei até em já começar hoje, mas não vai dar tempo, de citações, né, que eu destaquei para poder vocês verem que as coisas que a gente fala, esses sinólogos, né, a Annie Chen, o François Julian, o Marcel Granet e tantos outros, né, André Bueno, né, etc., eles estão falando a mesma coisa. Eles estão falando de situação, como que é importante a gente ter essa relação para fora, sem perder nosso si mesmo, né, sem perder as nossas características, né, como si mesmo, mas como si mesmo é diferente de características subjetivas, características egóicas, e que só prejudicam a gente de ter essa leitura com as coisas que acontecem, né? Então, esse lote de informações eu já estou reservando para poder compartilhar com vocês. Eu tenho um lote de informações que é, por exemplo, sobre a linhagem, né? Sabe, tem umas 10 linhagens diferentes a partir de três troncos fundamentais, né, que sobreviveram na história. Existe um livro sobre isso, que eu tenho esse livro. Vou compartilhar trechos com vocês, né, para que a gente possa discutir, né, essa trajetória da nossa história. Enfim, tem uma série de coisas super importantes que a gente vai poder conversar exatamente porque estamos aqui, né? E eu fico muito feliz que vocês estejam dando esse feedback, né? Esse retorno, e é muito importante para nós, para mim, para vocês, e para todos aqueles que não puderam participar hoje, né? Ou puderam, mas não quiseram, né? Eu vou botar alguma água na boca desse pessoal, sabe? Sabe? Eu vou fazer uma listagem, por exemplo, dos conceitos que a gente vai conversando a cada dia, né? E vou listando, com o passar do tempo, vai ter uma lista enorme, né? Só hoje foram não sei quantos termos, né? Teve 2 quinquits. Então, vou falar, terça-feira 24, né? Conceito de mansal, de datma, de mansal, né? De que mais? De chunchi, né? Quinquit de lotsal, loilao roisum, lassal de chun, né? O conceito dos iniciantes não podem usar força e tudo mais. Eu vou listar essas coisas para deixar registrado para nós, né? Na verdade, para todos, né? Nós da escola como um todo. Mas vou botar uma água na boca desse pessoal, tá? Porque já vai ficar sabido que algumas coisas foram discutidas aqui com um pouco mais de profundidade, e com o passar do tempo a gente vai ficar cada vez mais aprofundado nisso. Próximo a falar, quem ainda falta falar, que gostaria de falar, né? Porque pode estar presente aqui, mas não quer falar, tudo bem também. Quem que está aqui? Deixa eu ver quem que está. Tem o Cláudio já falou, Cláudio? O Perrot já falou? Ô, se for, Perrot. Diga, Perrot. Não, eu entrei, né? Já tinha começado, mas foi uma experiência proveitosa, né? Eu fiquei muito tempo afastado do Wing Chun. Eu entrei em 93, né? Então meu Sifu foi o Léo Imamura no início. Então, atualmente esses conceitos para mim eu não lembrava mais nada, né? Ou pouca coisa. Mas é isso. Está sendo uma experiência proveitosa. Eu gostei muito,
né? Nesse meio termo aí teve um panelaço aqui na minha janela, então aqui também. Um grupo panelaço, outro grupo botou o som do hino do Brasil, outro som do Exército, então ficou uma baderna aqui, mas tá tranquilo. Eu gostei muito e eu acho que essa ferramenta vai ajudar muito a gente, né? Principalmente a mim, nesse processo aí de resgate aí do 21, do retorno. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito obrigado, Peu. E como eu falei, né? Depois nós vamos estar fazendo aqui aulas peculiares por nível, né? Então, assim, com detalhes de movimento, né? Eu vou fazer movimento para vocês verem, né? Vocês podem fazer movimento para serem analisados, né, ao vivo, como é que a gente faz correção, né? Uma série de coisas que a gente pode fazer, que a gente está só começando. A gente pode fazer só o início, né? Oi? Só o início, né? Exatamente, é só o início, né? É o cimental, né? O cimental é isso, né? Você entra neném, a gente está entrando aqui, né? E olha, vamos combinar, a gente está entrando de uma maneira muito bacana, né? Como eu falei, né? Foram 17 pessoas, né? Convergindo para esse encontro, né? Algumas já saíram, né? E tudo mais. Então, e tem o dia da quinta-feira e tem o sábado ainda. E a gente vai repetir isso, terça, quinta, sábado, terça, quinta e sábado, né? Eu espero que vocês possam entrar a maior quantidade de dias possível, né? Dia que não puder, a gente, né, depois arranja um jeito de repassar essas informações. Na verdade, eu vou gravar, né? Como eu já comecei a gravar aqui, na verdade até gravei um pouco tardiamente, mas vou gravar todos, então depois a gente pode fazer um compilado, vai ser bem bacana, né? E eu estou notando aqui que a Simone entrou também aqui, né? Acabou o curso lá, a gente participou aqui desse finalzinho. Quem mais? Tem mais alguém para falar? Acho que não, né? O Yuri está presente ainda? Sim, não queria falar nada, não. Ah, o Yuri está presente, mas não quiser falar nada, não? É isso? Isso. Ah, tá. Tá bom. Bom, tem mais alguém além do Yuri? Você viu? Solto. O Thiago? Estava o Thiago também, né? O Thiago está presente? Não está mais, né? O Thiago Aleixo estava presente também, né? Bom, Simô quer falar alguma coisa? Porque eu já estou arrumando para o encerramento. Não, só dar boa noite a todos. Dizer que eu fiquei aqui ouvindo você falando, né? Mas eu não consegui participar, fiquei muito triste de não conseguir participar desse primeiro encontro, porque eu já estava com esse outro curso que eu estou participando, já estava com ele adquirido, né? Infelizmente, ele não foi adiado por conta aí do corona, ele foi só transferido de presencial para online, então eu estava no curso. Mas eu vou participar provavelmente no sábado de manhã, eu vou conseguir participar. Então, já gostei muito aí de ver as carinhas de vocês, ver que vocês estão conseguindo participar, eu ouvi alguns depoimentos, estou muito feliz que vocês estejam gostando. Muito bom. Bacana, bom. E, bom, olha, se vocês não sabem aqui, mas eu tirei a Simone do curso dela para me ajudar aqui quando caiu aqui a plataforma. Eu falei, o que foi? Caiu tudo lá, me ajuda lá. Aí ela saiu, veio lá do quarto, veio me ajudar e a gente conseguiu pelo menos fazer a compra do Zoom. Aí ela voltou para o quarto e eu consegui retomar aqui vocês. Infelizmente não com a câmera, né? A câmera eu vou ter que ajustar, né? Mas da próxima vez a câmera vai estar boa. Agradecer a você, tá, Yuri, no início, que me ajudou lá também, viu? De nada. E dizer que quinta-feira a gente retoma. Quinta-feira eu vou colocar outro tema, tá? E a gente vai começar a abordar outras questões, né? Em função dos temas que vocês colocaram mesmo, tá bom? Então, se vocês puderem participar, vou ficar muito feliz, né? E se puderem também comentar lá no WhatsApp, né? Como é que foi a experiência. Eu vou fazer uma pergunta lá. Se vocês puderem comentar, vai ser interessante para poder ajudar a aquecer esse momento nosso inicial no online, sobretudo com quem não participou, né? A gente precisa do aquecimento nosso aqui, que a gente já fez, né?
mas acho que é importante aquecer também quem não pôde estar aqui hoje. Obrigado a todos, obrigado a participação do Carinho e do Olivier, tá, Shen? Agradeço lá a eles por ter participado, espero que tenha contribuído. E eu gostei muito da participação de todos, né? Todos contribuíram desde o início, dando opiniões, né? Isso é bem bacana, eu acho que é bem assim mesmo. E a gente aproveitando bem o que o outro fala, né? Esse é o tom, sabe? A gente está num lugar onde não fique criticando muito o outro. Viram que a gente está num momento muito de criticar o outro, né? A gente está com a emoção à flor da pele, não é o momento de ficar criticando o outro, né? Talvez lá mais lá para frente a gente, né, consiga fazer isso um pouco melhor, né? Não está proibido, mas é recomendável que a gente possa encontrar sempre coisas positivas no que tu está falando. E hoje foi muito legal, porque já foram coisas muito positivas mesmo, então ficou fácil de fazer o aproveitamento. Gente, obrigado mais uma vez a todos, né? Vou estar encerrando aqui, né? Bom descanso Já aí. se for. Também, né? Se cuidem, né? E vamos nos falando. Eu vou colocar Boa noite a todos aí. Procurem lá fazer um comentário rápido lá sobre a experiência para poder fazer esse aquecimento. Um grande abraço a todos. Abraço, Cifu. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Valeu, gente. Boa noite. Leonardo, você está presente? Estou saindo agora. Oi? Estou saindo agora. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Boa noite, até logo. Boa noite, boa noite. Tchau, Maxwell. Tchau, Ernesto. Tchau. Eu tô vendo aqui como é que sai aqui. Oi, valeu, Su, tô saindo. Ok, tô brincando, tá? Você sai lá embaixo à direita. Lá na barra de baixo, à direita tem End Meeting. Ernesto? Ernesto, você está aí? Oi, Cifu, tô sim. Não vai sair, não? Vai ficar de Não, malcriação? que eu tinha. Não, que eu tinha me levantado aqui agora que eu vi o que saiu todo mundo. Eu vou sair também. Tchau, Cifu, até quinta-feira. Até quinta-feira. Ai, ai.